Ronaldo Nazário de Lima tem 18 anos e é o mais recente reforço do PSV. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid. Este vai ser um dos meus preferidos, garantidamente. Ronaldo era o meu grande ídolo quando era mais novo. E tem uma passagem pelo PSV de Eindhoven antes de explodir pelo Barcelona. Vasco. Ronaldo é alguém que nos encantou na nossa adolescência e por aí fora, não é? Sem dúvida, o Ronaldo sempre foi um fenómeno, por isso é que ele é conhecido assim desde a estreia até ao final da carreira. E eu, por acaso, assim, em termos pessoais, sempre tive um ódiozinho de estimação pelo Ronaldo. A sério? É, porque na altura... Eu era pelo Zidane. Eu sempre... Tem a ver com a mesma coisa, porque eu em 98 torcia pelo Ronaldo e pelo Brasil naquele Mundial. E o Zidane... E depois, ainda por cima, a seguir o Euro 2000 e eliminaram-nos da forma que foi. E eu odiava a França, odiava o Zidane e odiava o Henry. Enfim, outras histórias. Ele tem mais a ver porque na altura o meu ídolo era o Alan Shearer, que era também um goleador dos anos 90, só que o Shearer era sempre ofuscado porque o Ronaldo era obviamente melhor, e eu sabia que era o melhor, mas aquilo irritava-me porque o Shearer nunca conseguia ser tão falado e tão, se calhar, tão reconhecido, porque havia o Ronaldo, mas os números do Ronaldo não dão hipóteses a ninguém, principalmente nesta fase inicial da carreira. Os números dele são impressionantes. Ora, então vamos aos números. Conta-nos lá. Portanto, o Ronaldo, que é formado no Cruzeiro e é lá que se estreia e é do Cruzeiro que vai para o PSV Eindhoven, faz um total de 46 jogos e marca só 44 golos. E ele ainda era um teenager. Com 16, 17 anos. Exatamente. Aliás, ele com 16 anos, se não me engano, ainda tinha 16, marca 5 golos num jogo do Campeonato Brasileiro. Isto é qualquer coisa impressionante. de inacreditável. Hoje anda tudo maluco com o Hendrick, porque ele com 16 anos já se estreou, não é? Exatamente. Imagina marcar 5 golos. Sim, e o Campeonato Brasileiro era forte, era fortíssimo na altura. Sim. Na altura ainda tinha vários craques que ainda jogavam lá, não é como agora, que eles saem com maior velocidade. Na altura ainda havia lá muitos craques, e este Cruzeiro também nem era assim nada de extraordinário. Se forem ver o plantel do Cruzeiro, são poucos os jogadores que se conhece, e o menino entra lá e parte logo aquilo tudo. E o Ronaldo teve tanto impacto que já chega à seleção ainda em 94 e vai ao Mundial 94 e é campeão do mundo, apesar de não jogar na competição. Pois, esse é um enquadramento que nós apontamos, e tu acabaste, nem disseste os números no PSV, mas já lá vamos. O enquadramento é: estamos no verão de 94, Ronaldo, com os seus tenrinhos 18 anos, foi com a seleção, aliás, ainda não tinha 18 anos, ele e foi com a seleção em setembro, se não me engano. Exatamente, setembro, e foi ao Mundial de 94, que o Brasil ganhou, muito à conta de Romário e Bebeto, e o Ronaldo não jogou, não fez qualquer jogo, mas esteve lá e ganhou, obviamente, sim. A medalha. Já era visto como um dos mais promissores do mundo. Esteve a ser namorado pelo Ajax uns meses antes, não sei se sabias disto. Mas o Ajax, que era brutal, era uma equipaça, e que um ano depois foi campeão europeu, tinha um outro avançado a explodir, e que foi o avançado que durante alguns anos foi o rival do Ronaldo, que era o Patrick Kluivert. Exatamente. Ora bem, o PSV antecipou-se à concorrência, comprou o Ronaldo por 6 milhões de dólares, na altura era muito dinheiro, ainda hoje até a mim dava-me jeito. E aliás, essa transferência na altura foi a transferência mais cara de um jogador brasileiro a jogar no Brasil. A sair do Brasil. Uhum. Essa foi a transferência mais cara. E então ele chega ao PSV e faz 2 grandes épocas. Exatamente. E ele no PSV também tem uma média de praticamente um golo por jogo. São números a Messi, a Cristiano Ronaldo e atualmente ao Haaland também. E ele no PSV faz 57 jogos e marca 54 golos. E só aqui um enquadramento é que o Ronaldo
Não é uma substituição direta do Romário no PSV Eindhoven, Pois. mas é quase. É Ou seja, isso. a tradição de brasileiros no PSV começa com o Romário, que chega lá no final da década de 80. Sim, teve lá de 88 a 93, 5 épocas Exato. e O Romário chega quando o PSV é campeão da Europa, Exato. fica lá até 93. Foi Depois 3 vezes campeão, E em 93, 94 é que vai para o Barcelona. vai para o Barcelona e o PSV acaba por não ter nenhum reforço de peso para o lugar dele. Ou seja, um ano depois. E um é que ano chegou. depois o Ronaldo foi contratado no fundo para fazer de Romário e fez história, fez também 2 épocas verdadeiramente incríveis. Não é campeão holandês ou neerlandês como agora se diz, porque tinha, como tinhas falado, um fantástico Ajax que na altura não só dominava o futebol no país, como foi campeão da Europa em 95 Pois e ainda foi vice-campeão da Europa em 96. Também tinha uma equipa de craques. Só ganha uma taça lá nos Países Baixos, mas ainda é uma vez o melhor marcador do campeonato. É isso no primeiro ano. À frente do Kluivert. E do Litmanen, que era a dupla, E do Litmanen. era a dupla do Ajax. O Ronaldo faz dupla na altura com o Luke Nilis, que era um avançado belga. Luke Nilis. Também foi contratado nessa temporada. Antes brilhava no Anderlecht e os dois entenderam-se às mil maravilhas. Portanto, o primeiro treinador dele é o Em 90. Ademos, acho eu, parece-me. E depois passa a ser o Dick Advocat, que acaba a primeira época e depois faz a segunda época do Ronaldo. Só que a segunda época do Ronaldo é uma época já com problemas. O Portanto, início das lesões. Sim, ele ali em fevereiro de 96 ele tem uma lesão no joelho, é intervencionado, pelo que eu percebi, tinha a ver com falta de cálcio no joelho. E ele perdeu ali o comboio. Perdeu o comboio, ele continuava a ser a estrela, só que passou a ser gerido com pinças. Ele queria muito jogar, o Dick Advocat não queria que ele jogasse, queria só que ele... E então, tanto que ele na final, a tal final da taça, o único suplente troféu, utilizado. joga só 15 minutos e ele ficou muito chateado por só ter jogado 15 minutos. Depois, em 96, houve Jogos Olímpicos. Ele vai aos Jogos Olímpicos pelo Brasil. Joga contra Portugal. Joga Portugal no 5-0, que é o terceiro e quarto lugar, não é? Exatamente. Portanto, eles também falharam. Foi com quem? A Nigéria? O Brasil perde com a Com a Nigéria. Nigéria nas meias finais. Sim, E Portugal com a Argentina. sim. E então o Ronaldo já não volta. Vai para o... Exatamente. Depois é comprado pelo Barcelona. Lá está. Continua a fazer aqui o trajeto do Romário com algum delay, mas melhor. Diria que melhor. Não é? Ele é comprado pelo Barcelona por 3 milhões de contos, ou seja, 15 milhões de euros. E faz uma época absolutamente monstruosa, mas essa época não vamos falar hoje, Vasco. Porque nós vamos ter um episódio numa temporada mais à frente. Sabem que vocês não estão a perceber, nós temos isto tudo planeadinho. A nossa primeira temporada são 25 episódios de grandes jogadores em clubes. Eu não gosto de dizer isto. Não gosto de dizer em clubes menores. Quando o PSV, o Ronaldo vai para lá, o PSV já tinha sido campeão europeu. Mas eu acho que percebem, não é? Van Dijk no Celtic, clubes periféricos. E depois, mais à frente, vamos ter outra temporada em que vamos falar de épocas absolutamente icónicas e o Ronaldo vai ser falado por causa dessa época do Barcelona. Mas ainda um bocadinho no enquadramento do Ronaldo no Barcelona. Primeiro o PSV chega a jogar contra o Barcelona em 95-96 na Taça UEFA, mas o Ronaldo, por causa das lesões, não chega a jogar. E o Barcelona qualifica-se. E em 96 é um mercado icónico no futebol europeu. Teve transferências impressionantes. É o início da chamada Liga das Estrelas em Espanha. O Real contrata na altura o Súcar. E já é depois da Lei Bosman, não é? Já é depois da Lei Bosman. Exato. Ou seja, quando o mercado realmente explode, o Real Madrid na altura contrata o Súcar, o Mijatovic, o Seedorf também vai nessa altura, o Roberto Carlos, vai tudo na mesma época do Real. E o Barcelona tem o Bobby Robson, que veio do Porto para o Barcelona nessa temporada. Também contrata imensos jogadores, contrata o Vítor Bahia. Vai buscar o Figo? Não, já lá estava. O Figo já lá estava, mas vai buscar o Vítor Bahia, o Fernando Couto, o Laurent Blanc, o Stoichkov regressa ao Barcelona, o Pizzi, que na altura era um goleador na Liga Espanhola. O Rivaldo é só mais tarde. O Rivaldo é mais tarde. O Rivaldo é mais tarde, mas o Rivaldo também está neste mercado de transferências porque vai nessa época para o Deportivo. Para o Deportivo, sim. Pois, exato, era aquela altura. E o Barcelona também ainda contrata o Luís Henrique, vai do Barcelona para o Real Madrid. Nessa temporada. Ainda há na Europa, por exemplo, o Zidane vai
vai para a Juventus precisamente neste mercado de 96, 97. Ou seja, foi um verão incrível em termos de transferências. Incrível. Olha, eu não sabia, é que eu estava aqui a ver, o Ronaldo foi, na primeira época, colega do Michel van der Gaag. Eu não fazia a mínima ideia que o van der Gaag tinha jogado no PSV. Pois, mas ele no PSV não tem ideia dele ter tido um grande Pois, impacto, isto também não é bem jogar, não é? Ele jogou pouco tempo. É isso. Mas então ele jogava aqui com jogadores como o Wilfried Boumá, estava a aparecer, mas tinha apenas 17 anos, jogava era o Popesco, era o Vatarreus, o Popesco também vai para o Barcelona, mas acho que não é nessa época, acho que ainda é na anterior, em 95. Pois, isto estamos a falar em 94, 95, e então está aqui o Luke Nilis, o tal belga, o Zenden também a aparecer, enfim, esta altura na Holanda parecia cada craque, ainda agora é um bocado assim. E para se mostrar o impacto do Ronaldo, é que a estreia dele nas competições europeias, na altura na Taça UEFA, é contra o Bayer Leverkusen, o jogo fica um incrível 5-4, isto nem meio ano depois do 4-4 Leverkusen-Benfica. Que Benfica, exato. Ou seja, ali Leverkusen na década de 90 tinha jogos icónicos do futebol europeu, e o Ronaldo, na estreia na Europa, faz um hat-trick na Alemanha contra o Bayer Leverkusen. Com 18 aninhos. Com 18 anos. O Kirsten também faz um hat-trick lá de Leverkusen, só que na segunda mão fica 0-0, ou seja, esgotaram os golos na primeira mão. E o PSV acaba por ser eliminado logo na primeira eliminatória, mas o Ronaldo logo na estreia... perderam 5-4 lá. Exatamente, perdem 5-4 na Alemanha e depois fica 0-0 em Eindhoven. Faz lembrar a estreia do Eusébio pela seleção, não é? Em que se perdeu com o Luxemburgo, mas ele marcou 2 golos, não foi? Sim, mas perder contra o Luxemburgo, acho que marca só, mas perder contra o Luxemburgo é um bocadinho pior do que perder contra o Bayer Leverkusen. É, claramente. Bem, isto aqui, eu já estou a vaguear no 0-0, é o bom deste podcast. Eu acho que este podcast só é possível fazer com o 0-0 ligado, que é para as pessoas se perderem por aqui. Quantas dezenas ou centenas de vezes, Vasco, é que nós já não nos perdemos a começarem histórias destas, não é? E depois abrimos uma ficha, abrimos outra. E vais por aí fora, não é? Ulf Kirsten também marcou um hat-trick. E o engraçado também do Ronaldo é que ele não é campeão holandês no PSV, tal como não tinha sido campeão brasileiro no Cruzeiro. Vai para o Barcelona, onde faz aquela época icónica, mas o Barça ganha tudo, mas não é campeão espanhol. Ganhou a Taça das Taças. Ganha a Taça das Taças, ganha a Copa do Rei, a Supertaça Espanhola. Só não ganha mesmo a Liga. É aquela época do 5-4 com o Atlético Madrid? Exatamente, é isso. Onde o Ronaldo também brilha. Inspirado. Mas eu lembro daquele golão do Figo. Eu adorava esse Barcelona. Sabes que eu também. O Ronaldo para mim é o meu primeiro ídolo, porque eu lembro-me dos tempos do Barcelona, que eu ficava muitas vezes em casa do meu avô e lembro-me ao sábado à noite. Os jogos davam na TVI. A TVI, sábado à noite. Uma vez davam italiano, outras vezes davam o espanhol. E eu adorava ver aquele Barcelona. E esse Barcelona Atlético Madrid, para mim ainda hoje, dos jogos que eu vi, foi dos melhores. Há alguns jogos só de lembrar, icónicos, eu arrepio-me todo. Mas esse jogo é incrível, que o Atlético está a ganhar 3-0. 3-0 e 4-1. Depois ou 4-1 ou 4-2. E o Barcelona vai para cima deles e acaba ali por ganhar 5-4. É incrível. Eu lembro que o meu avô era portista e adorava o Bobby Robson, não é? E então é aquela altura em que vai para lá a Vitória Bahia, Fernando Couto, o Bobby Robson, então... Era muito difícil não gostar do Barcelona. Eu lembro que na altura até se criou o clube de fãs, que agora é muito usual, mas na altura não era, o clube de fãs do Barcelona. Mas não era numa página de Facebook, de certeza. Não. Até me lembro o cineasta António Pedro Vasconcelos, acho que era um dos principais, falava muito desse Barcelona. Mas continuando ainda com o Ronaldo. Sim. Portanto, ele não é campeão no Barcelona, vai para o Inter de Milão. Não é campeão. Também não é campeão nenhuma vez. E só é campeão quando volta à Espanha no Real Madrid, na primeira época no Real. E já muito debilitado com as lesões. Exatamente. Apesar de ter feito grandes épocas no Real Madrid. Mas... E ele quando vai para o Real Madrid, depois do Campeonato do Mundo, é que é campeão em 2002 e é o melhor jogador. Não foi o melhor jogador da prova, porque a FIFA ainda deu ao Cano antes da final. Exato, pois foi. Para quem viu o Mundial sabe. E foi, o Cano fez grande... Sim. Era o Cano e o Ballack, né? Levaram a Alemanha... Uma das Alemanhas mais fracas que eu me lembro, levaram-nos à final. Mas sabes o que é engraçado? Quem nos ouviu no episódio anterior do Paulo Futre, o Paulo Futre falou no livro dele sobre o facto de ter tido aquela lesão no joelho e que na altura era uma lesão quase virgem, né? Ainda não havia tratamento para ela e aquilo praticamente acabou-lhe a carreira. E
o médico que o operou depois foi o médico que operou o Ronaldo e que já fez com que o Ronaldo tenha sido bem mais do que foi o Futre, porque se calhar não ficou tão limitado, tão condicionado como o Futre uns anos antes. Sim, mas ele no Inter teve muitas paragens com lesões. Lembro do jogo, talvez contra a Lazio na taça, eu acho que é aí. Lembro-me perfeitamente de ver a cara dele agarrado ao joelho, desesperado com dores, e ele teve muito tempo sem jogar. Aliás, antes de ir ao Mundial 2002, ele só começa a jogar mesmo na reta final da temporada. Aliás, achava-se que o Mário Jardel, depois de fazer aquela grande época no Sporting, iria e não foi. Ele e o Romário também não foi. Sim, aliás, até há a ideia que o Lula, que na altura também era o presidente do Brasil, andava a fazer campanha pelo Romário no Mundial, e o Ronaldo nessa convocatória não era... Havia muitos brasileiros que estavam contra, precisamente porque ele tinha recuperado há pouco tempo e havia muitas dúvidas se ele estava em condições para uma prova tão importante como o Mundial. Teve mais sorte com o selecionador do que o Baggio. É verdade. O Baggio é na mesma altura, não é? Para o Mundial 2002. Mas não sei se alguém viu o Baggio aí já não vai. O filme do Baggio na Netflix. É espetacular. É espetacular, em termos de produção não é nada do outro mundo. Eu por acaso não fiquei muito fã. Epá, mas eu não conhecia a história, ou melhor, eu já não me lembrava tanto da história quanto isso, e então aquilo foi... Eu acabei o filme a chorar, não é? Eu nem vi até ao fim porque eu não estava a gostar. Ok, mas isso é porque tu já sabes as histórias de trás para a frente. Uma pessoa normal como eu fica embevecida com aquilo. Vasco, está contado. A história do Ronaldo no PSV foi uma história curta, mas foi uma história bastante frutífera no nosso terceiro episódio. Antes de mais, agradecer-vos porque tem sido números muito bons. Nota-se que há muita gente a ouvir. Espero que não estejamos a enganar ninguém com os nossos títulos. Queremos efetivamente chamar a atenção das pessoas porque são histórias pequeninas e que acreditamos que os adeptos de futebol vão gostar bastante de as conhecer, e por isso continuem connosco, sigam-nos, avaliem-nos, mandem-nos sugestões. Nós temos uma página de Twitter e também aí vamos tentar estar mais convosco, por isso acompanhem-nos, já sabem, é semanal. A primeira temporada está em marcha, o terceiro episódio está feito, de 25. Nós voltamos na próxima semana, até lá, um abraço. A transferência de João Moutinho para o Futebol Clube do Porto. O antigo capitão do Sporting vai ficar 4 anos no Dragão. Conta de que o Sporting vai contratar o treinador bicampeão nacional. Jesus troca o Benfica pelo velho rival. Que Luis Figo, una azulgrana de pro, fichara por el eterno rival, el Real Madrid.